E aí, pessoal, a gente é do canal Universitário Cepel, eu sou a Isabelle. Eu sou o Fábio. E hoje a gente vai falar algumas situações da vida de um estudante. Sim, quem é estudante sabe o que a gente está passando, né? A gente está no 7º semestre de Publicidade e Propaganda. Então a gente já passou por todas as situações possíveis. Sim, e dias piores virão também, né? Prova de mídia da Otávia, principalmente. Prova de vídeo para a segunda chamada da Otávia. Nem o TCC é tão crítico quanto a prova de vídeo. E aí que entra a questão, né? Como estudar para uma prova de mídia quando você trabalha? Esse é o trabalho, essa é a palavra essencial. Eu faço estágio e aí tem o grande problema dos estágios em Rio Grande é que eles não juntam um horário só. Tá? Eles fazem dividir um pouco da manhã, um pouco da tarde. Então eu sou 4h30 da tarde. Eu tenho que vir para Pelotas, pegar o ônibus no máximo 5h30 da tarde. Em 1 hora tu faz absolutamente nada. E aí eu ainda tenho outro trabalho à noite, das quartas e sextas, quando eu chego da Católica. Que não é no ponto, pessoas. Não é. Não, gente. Isso eu faço lá, mas não é isso. Ela é recatada do lar. Do bar. É uma guria recatada do bar. Isso aí. E aí eu tenho uma questão que eu tenho me perguntado muito, talvez você possa me ajudar. O que dá valor? O trabalhar ou o estudar? Porque uma coisa depende da outra. Se a gente não trabalhar... A gente não tem dinheiro pra vir estudar. Se a gente não estudar, a gente não pode trabalhar, porque a gente não tem como chegar na empresa que a gente tá. Então, é por isso que a gente teve essa ideia de fazer o nosso canal universitário, para retratar um pouco desse nosso cotidiano Já não que tão comum. A gente é universitário, a gente resolveu falar um pouquinho de como a nossa vida universitária. Que acredito que seja a vida de várias pessoas que estão nos assistindo. Eu basicamente quase só como fora. Eu vou em casa quase só pra dormir. A não ser quando eu falto aula, que eu fico um pouquinho mais em casa. Mas eu como fora, como mal, eu engordei. Eu parei de comer miojo lá depois do terceiro semestre, já, porque teve uma época que eu só comia miojo. Eu sou expert em miojo, faço qualquer coisa com miojo. 5 tipos de miojo com Sim, belo. até mais, sabe? Miojo, omelete. Agora eu virei expert em tapioca, que é outra coisa fácil de fazer e prática. Então, tem essas situações. Outra situação é a minha, que eu quase nem vejo meus pais mais, viu, Otávio? Eu não vejo meus pais. Eu saio às 7h30 da manhã, venho pra Católica fazer os trabalhos, fico até meio-dia já engreno com o trabalho de tarde, saio do trabalho, venho pra Católica porque tenho aula, aí fico até às 10 aqui, aí tenho que esperar o ônibus na parada, quando eu perco eu tenho que esperar até às 11 nesse frio enorme do inverno pelotense. E aí eu chego em casa, morrendo de fome, né? Aí eu vejo a minha mãe que está indo dormir, aí no outro dia mesma rotina. Né? A minha mãe, ela mora em Santa Catarina, então eu quase não consigo ver ela, porque ela pede pra mim lá, mas não vale a pena gastar um dinheirão pra passar 2 dias. E é bem difícil. E na verdade eu moro com meus avós e eu acabei tendo que me mudar pro centro esse ano, porque como eu fiquei sem carro e a gasolina subiu horrores. Muito. E eu, na verdade, eu subi Pelotas e moro em Rio Grande. Eu ainda faço essa viagem diária de 1h30, mas eu tive que mudar pro centro de Rio Grande pra ficar mais fácil pra trabalhar. Inclusive porque eu trabalho à noite, saio às vezes 1, 2 da manhã do local. Então é difícil, né, pessoal? É bem complicado. Então eu não vejo minha avó, quando vejo meus avós é final de semana. Eu vejo minha mãe 2 vezes por ano, desde que comecei a faculdade. Mas, então a gente volta em contato por telefone, mas eu acho que todo mundo passa por isso na época de universidade. É bem complicado. E são 4 anos que parecem que duram uma vida. Nossa, pra mim cada semestre é 1 ano, então eu tô quase 8 anos na Católica, tô 7 anos na Católica. Sim, é a sensação. Eu tava falando sobre a questão de dar valor, e às vezes eu fico tipo, eu deixo de trabalhar, porque eu como estagiário, eu tenho a possibilidade de trabalhar só 3 horas em época de prova. Só que como eu sou extremamente dedicada ao trabalho, eu não gosto de fazer isso. Mas eu penso, às vezes eu deixo de trabalhar para estudar ou eu me fodo das provas para me dedicar à vida profissional. É isso que surge, então, aquele momento em que a gente tem que se superar, né? Eu acho que isso, todo mundo que está no último semestre e já está trabalhando, já está estagiando, passa por isso. Porque tu já começa não só a pressão do final do semestre, desespero, TCC, prova, que tudo junto, projeto experimental, estágio, também começa a se preocupar com o que eu vou fazer depois.
Vem o drama do... Se eu não me dedicar agora, que eu sou só estagiária, como é que eu vou fazer o currículo para conseguir um portfólio, para conseguir uma empresa maior? E aí, às vezes, eu sei que eu acabei optando pela faculdade, deixei bastante trabalho de lado, mas tem outra questão que, se tu te dedicar para o trabalho, tu não vai conseguir te formar, porque tu precisa de uma dedicação maior para as aulas. Ainda mais quando tu faz publicidade, que os últimos semestres são extremamente práticos. Requer tempo, requer disposição e muitas horas de sono perdidas. Então era isso, pessoal. A gente agradece a presença de vocês todos aqui. Otávia, curta nosso vídeo, comenta. O próximo tu vai adorar. O próximo é especial. Pra ti, Otávia, a gente te adora, te amamos. Estamos aqui nessa noite gravando só pra você.